Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Vamos falar um pouco do São Paulo, vamos falar um pouco do Rodriguinho, tá? Vamos falar um pouco desse confronto aí contra o Atlético Paranaense, algumas opções que nós temos na zaga, tudo, né? A volta de alguns jogadores. Vamos falar também aí do retorno do Lucas, tá? E uma informação aí sobre o Igor Felisberto e um pouco da lateral direita, tá bom? Mas antes disso, deixa seu like, se inscreve no canal pra gente tá sempre falando aí do São Paulo, tudo, né? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Falando um pouco aí do Igor Felisberto, né? Que foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, né? Então a gente vai falar um pouco da lateral direita, né? O que vocês acham, né? Eu queria deixar que vocês falassem aqui nos comentários, né? A gente tem vários laterais direitos que são tão promissores, né? Como o Mike, como o Igor Felisberto e como até o Ângelo, que já até foi vendido, né? Para um clube francês, né? Então, assim, eu acho que seria interessante o próprio Crespo começar a dar uma olhadinha mais para isso, né? Já que a gente tá com esse problema na lateral direita, que a gente não acha nenhum jogador para contratar dos moldes que o São Paulo quer. Quem sabe uma opção da base não seria o ideal para o São Paulo, né? Eu sei que os meninos ainda estão no sub-20, não pode queimar etapa, tudo, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma testada, integrar eles no profissional e tá trazendo aí, dando um pouco mais de cancha para os meninos para ver como que eles vão se sair, né? Então, essa é a minha opinião aí sobre isso, né? O Mike, inclusive, já entrou, já estreou, né? Então vamos esperar que ele vá bem no sub-20. Ainda o Felisberto é um pouco acima, tecnicamente, do que dizem, né? Do que o Mike, né? E o Ângelo ainda, mais ainda, dizem que é um talento geracional, né? Esse Ângelo, né? Que já foi vendido lá pra fora. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham, como que vocês tratariam essa questão da lateral direita, tá bom? Bom, é só um adendo, né? A gente sabe que o Cedric é o titular da posição, né? Inclusive, assim, eu acho que ele é muito bom na defesa. O problema dele é quando ele passa do meio de campo. E essa é um ponto que eu acho bem interessante. É um lateral correto, não é um lateral estupendo, mas eu acho que tem algumas dificuldades com eles, sobretudo quando a gente precisa atacar ali pela ala, né, direita. Mas aí deixa nos comentários o que vocês acham, tá bom? Bom, o Lucas Moura hoje, né, voltou aos treinos, né? Aparentemente tá treinando com o grupo, tudo, né? E a intenção do São Paulo é que se ele treinar essa semana bem, até sexta-feira sem sentir dor, ele pode ser relacionado aí pro jogo contra o Vitória. Tem alguns minutos ali, tem uma certa minutagem para preparar ele pro jogo contra o Atlético Nacional na próxima semana, né? Essa é a expectativa que o São Paulo vive hoje para deixar o Lucas apto para as próximas rodadas, né? O Lucas que teve depois aí, que fez a infiltração ali por conta das dores, né? Ali na cápsula do joelho, né? Então ele já voltou hoje a treinar com bola e o que tudo indica, ele tem tudo para que no sábado, né, contra o Vitória, já fique no banco ali de reserva, né? Deixa nos comentários aí o que vocês acham sobre isso, né? Bom, e agora vamos falar aí um pouco sobre o Rodriguinho, né? O Rodriguinho aí que desfalcou o São Paulo por conta desse corte no lábio que ele teve, né? Um corte bem profundo e uma fratura no nariz que ele teve. Uma fratura pequena, né, no nariz, não precisou fazer desvio nem nada. Foi um corte bem profundo, né? Então, por ordens médicas, ele foi até cortado do jogo. A princípio, ele não era dúvida, né? Acho que ele era até dúvida, mas não, assim, não muita dúvida por se tratar só de um corte, né? Mas com essa questão aí do nariz, então qualquer pancadinha poderia, poderia complicar ali a situação do Rodriguinho. Então, o São Paulo achou por bem cortar o jogador, inclusive por indicação médica, né? Para que ele tratasse essa semana. E agora, contra o Atlético Paranaense, ele está apto para jogar e é capaz dele jogar de fato como titular. Deixa nos comentários o que vocês acham sobre isso, tá bom? Quanto ao jogo, né, o jogo contra o Atlético Paranaense, né, pela jogo de volta, né, da Copa do Brasil, né, nas oitavas de final, como o São Paulo já venceu de 2-1, né, o primeiro jogo, então o São Paulo tem algumas voltas, né, como do Alan Franco, né, que estava suspenso ali no Campeonato Brasileiro. Tem a volta do Ferrarese, que estava suspenso no jogo do Atlético Paranaense, né? E tem a volta de Ferreirinha também, que vai estar relacionado justamente porque também estava suspenso contra no jogo passado, né, contra o Inter. Então, como esses jogadores descansaram, né, pelo menos uma semana, é muito provável que eles sejam titulares, né, desse jogo, né. O Ferrarese jogou contra o Internacional, mas contra o Atlético Paranaense no jogo passado ele não jogou. Então, ele tem uma carga de jogo a menos, né? Então tá um pouco mais descansado do que o restante, né? E qual que é a situação que o São Paulo tem para escalar, né, esse jogo aí contra o Atlético Paranaense, né? Ele tem todos os jogadores ali à disposição, né, menos aqueles que já estão lesionados há muito tempo. Então, como que você montaria esse trio de zaga, né? Lembrando que a gente tem o Arboleda, que o Arboleda tem jogado todas. Eu particularmente pouparia o Arboleda, montaria esse trio de zaga como Alan Franco,
Ferrarese como zagueiro central e Sabino na zaga pela esquerda. Ou colocaria o Sabino como central, colocaria o Ferrarese na dele e o Alan Franco na dele, que é na zaga do lado esquerdo, né? E ali, na volância ali, colocava Pablo Maia e Alisson, tá? No ataque, ali na meia, o meio ofensivo, colocaria o nosso querido Rodriguinho, né? Nas alas, talvez, acho que eu iria com o Mike para deixar o Cedric pelo menos descansar, né? E na outra ala não tem o que fazer, ou o Enzo Dias ou o Patrick, né? Acho que poderia dar essa moralzinha pro Enzo Dias, não pro Patrick, né? Principalmente por se tratar de um lateral também um pouco mais defensivo, né? E no ataque eu iria de Ferreirinha e de Neno, né? Ferreirinha que volta de suspensão, não jogou o jogo passado contra o Internacional por estar suspenso, né? Então, é muito provável que ele vá de qualquer forma como titular nesse jogo, né? Até por conta dessa questão dele não ter jogado contra o Inter, tá? Então deixa nos comentários qual que é a sua escalação favorita, né? Eu colocaria essa escalação justamente porque eu pouparia tanto o André Silva como o Luciano, né? Que vem jogando incessantemente. Eu faria isso, não sei vocês. Deixa nos comentários, deixa o seu like, tá, no vídeo, pra gente batendo um papo aí sempre sobre São Paulo Futebol Clube, tá ok? Então é isso aí, pessoal, um forte abraço e vamos São Paulo!